Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e vamos analisar a edição de número 31 da revista Shonen Jump. Analisamos aí um pouquinho sobre o que foi apresentado nessa edição, como é que tá distribuído os mangás na Token. Então, vamos lá, né? Já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, para assim o canal tá crescendo cada vez mais. Não é só da Shonen Jump, mas eu também faço reviews da Shonen Magazine, sem contar que tem duas revistas nacionais, revistas brasileiras que eu também falo aqui no canal. Enfim, sem enrolação, vamos pro que interessa, né? A Shonen Jump nessa edição teve como capa o Deus e o Samurai, promovendo um pouco mais do seu anime que tá pertinho de estrear. Então, vamos esperar que venha alguma crescente nas vendas, né, quando o anime sair. Páginas coloridas tivemos para o Exorcist Kyoshi-kun, para o mangá Toujo Shoujo Senpai e para o Undead Lucky. Então, são os destaques, né? Ausentes, tivemos o Jujutsu Kaisen. Ele estava previsto para voltar essa semana, né? Ele teve duas edições em pausa, iria voltar nessa edição, só que foi anunciado que ele também estaria em pausa nessa edição. Só vai voltar talvez na próxima, né? Em ato temos o Hunter x Hunter e o Burn the Witch. E agora partindo para Toque, nessa edição tivemos 15 mangás ranqueados, sendo a última posição o Yokai Busters Murakami. Aí vem a pergunta, né? Como o mangá ele tá sendo ranqueado se ele nem ao menos alcançou aí os seus 8 capítulos, né? Que são, pelo menos na Shonen Jump, o essencial para receber a sua primeira posição na Top, ser ranqueado realmente na revista. Já foi falado, né? Acho que na edição anterior, na semana anterior, que o mangá ele ficaria na última posição. Ele ficaria sempre o mangá que fecharia a revista. Então, aqui nessa edição, ele já, pelo menos no dado que foi mostrado, ele já tá aí como ranqueado. Não sei se foi algum erro de informação, mas pelo menos aqui eu tô mostrando. Se na próxima edição corrigir isso, então eu vou também corrigir aí no próximo vídeo. Mas aqui pelo menos o Yokai Busters Murakami ele tá na última posição. E sim, o mangá ele vai ficar aí. Ele vai sempre ser um mangá que vai fechar a revista. Então acho que as chances de cancelamento dele são bem reduzidas, já que a Shonen Jump quer que o mangá ele feche a revista. Talvez ele tenha chances de ser cancelado. O mangá é novo ainda, então se o mangá ele não tiver vendas boas, ou pelo menos algo agradável, né, algo ok, como por exemplo o Choujou Senpai, eu acho que já é o suficiente para cortar o mangá, cancelar o mangá. Mas até então, ao meu ver, o mangá, mesmo assim, ele não vai correr um risco real de cancelamento. Vamos ver qual das situações vai acontecer, né? Enfim, a 14ª posição temos o Psycho Biori. Esse mangá que já tá acho que na sua segunda posição em Tóquio, ou terceira, nem lembro mais. Mas uma coisa é certa, o mangá não conseguiu agradar o público. Ele tá praticamente já mais próximo aí do cancelamento. Então eu não vejo o mangá sobreviver na revista, infelizmente, né? Eu gostei bastante dos personagens, da interação dos personagens, né? São bem carismáticos, são bem interessantes. E eu gostei bastante da história, realmente eu gostei, mas parece que não foi a mesma coisa. Desde o capítulo 1, né? Que teve um certo polêmica aí, que sinceramente, na minha opinião, foi algo bem exagerado, bem desnecessário. Mas houve, e enfim, o mangá ele aparentemente depois disso talvez espantado o público, né? Então aí resultou nessa popularidade bem baixa. E sinceramente, eu aqui agora eu vou colocar algo bem na minha opinião mesmo. Mas tem mangás onde tem tanta coisa estranha e é passado um pano. E aqui em Psycho Biori algo bem minúsculo, algo bem mínimo. Foi levado como algo tão grande, então realmente eu não entendo esse lado. O Psycho Biori acabou sendo afetado por isso e sinceramente, por mais que eu goste do mangá, aparentemente no mangá infelizmente não vai conseguir sobreviver na revista por conta disso. Enfim, deixe as suas opiniões, o que você acha. A 13ª posição temos o Kyokuto Necromancy, que também é um mangá novo que tá com posições bem baixas, né? E eu também torcia bastante pro mangá. Eu gosto do mangá, tô gostando, né, da história, mas parece que com o japonês não é a mesma coisa. Aparentemente até então não é por conta da mesma situação de Psycho Biori. Parece que realmente eles não gostaram da história mesmo, né? Então aí já é uma questão de popularidade. Enfim, é que o Necromancy ele infelizmente não vai sobreviver, aparentemente o que tá mostrando, né? Não sei, né? Pelo que mostrou, não sei se foi nessa ou na edição anterior, acho que foi na edição anterior, o capítulo que foi lançado, ele recebeu um pouquinho mais de popularidade, né? Pelo menos algumas pessoas falaram um pouco mais, né? Não sei se a partir desse capítulo as coisas vão começar a melhorar, espero que sim, mas eu não tô tão confiante assim, né? O que eu quero é que sim, o mangá ele consiga dar a volta por cima e consiga melhorar suas posições e popularidade. Mas visto o histórico de mangás que já começam bem baixo na revista, eu não acredito que Necromancer ele vai conseguir sobreviver.
pode haver a possibilidade, mas eu não tô apostando tanto nisso. A 12ª posição foi o Bokuto Roboco. Acho que você já deve estar cansado de ouvir as mesmas coisas que eu falo sobre o Bokuto Roboco, né? Vamos só passar adiante e acompanhar um pouco mais sobre essa obra no futuro. Quem tá acompanhando, pelo menos, né? Eu sei que muita gente não gosta da história, mas enfim. A 11ª posição foi o Negano Astra, que depois de 2 posições altas, o mangá agora recebeu uma posição baixa. O que isso pode indicar? Será que era só um agrado da Jump, né? Querer que o mangá ele ganhasse um pouco mais de público? Ou realmente o mangá ele despencou a sua popularidade? Não sei ao certo exatamente o motivo, né? Mas uma coisa é certa, essa posição foi bem baixa. Vamos ver se a partir das próximas edições ele vai continuar recebendo posições baixas, ou ele só foi uma edição aqui avulsa e na próxima ele vai voltar com algo mais, pelo menos no meio da revista. Se for, ok. Mas se ele cair, aí então começa a ligar o alerta, assim como Sakura Biori, Necromancy. Então vai ser praticamente uma leva que não serviu de nada. Praticamente a leva toda fica na última posição. Isso não é algo anormal, né? Já aconteceu muitas vezes uma leva inteira sair, uma leva inteira ser cancelada. Então espero realmente que não seja o caso, né? Vamos ver se o mangá ele vai sobreviver ou ele vai ser mais um que vai dizer adeus para a revista. A 10ª posição foi o Kill Blue, que continua na sua zona intermediária. O volume 5 está em lançamento e vamos continuar acompanhando um pouco mais a sua popularidade, que continua praticamente a mesma coisa. A 9ª posição foi o Kagurabachi. Tá merecendo posições altas, não sei porque a revista não ranqueia o mangá em posições altas, né? Pelo menos, mesmo que não for o top 3, pode colocar aí no top 5, top 6, que já vai ser algo bom. Aqui ele ficou na 9ª posição, que é uma zona intermediária, né? O meio da revista. E eu acho que ele merecia mais. Pelo menos uma posição 5, uma posição 4 por aí. Mas parece que não está sendo esse o caso, né? Não sei o que exatamente isso pode significar. Não sei se é meio que uma estratégia da revista, já que o mangá ele chama um pouco mais de atenção. Colocar ele no meio para, quem sabe, os leitores se depararem com os outros mangás que estão aí no meio da revista. Não sei, porque apesar da popularidade dele ser até interessante, ele não é um mangá, um carro-chefe na revista. Ele não é um pilar, ele não é um segundo pilar, não é nada assim desse tipo. Então, apostar no mangá para ele ter esse tipo de marketing, para chamar atenção para outros mangás, eu acho que não é o caso. Então, realmente, a minha opinião é que ele está sendo um pouquinho desvalorizado, pelo menos nas posições. Espero realmente que isso melhore, mas por enquanto essa está sendo a realidade dele. A 8ª posição foi o Sakamoto Days, que aqui foi uma posição mais anormal do mangá. Normalmente está sempre no top 3, né, na maioria das vezes, top 3, posição 4, 5, mas aqui ele ficou na posição 8, praticamente no meio da revista. Então não tem muito o que reclamar, né? Essa foi uma posição um pouquinho mais baixa. Não sei como é que vai ficar. E eu nem sei também se nessa edição já é sobre supervisão do novo editor-chefe. Quem viu a edição anterior sabe que eu falei um pouquinho da troca de editores, editor-chefe. E agora é um novo editor. Não sei se a partir dessa edição já vai começar então a supervisão, né? As trocas estão sendo organizadas, pelo menos por supervisão desse novo editor. Se for esse o caso, talvez essas posições, essas mudanças de posições, talvez seja já a forma desse novo editor trabalhar. Porque se for assim, então temos aí Sakamoto Days, que reduziu as suas posições. Talvez o editor ele tá só, quem sabe, testando coisas, não sei. Sakamoto Days reduziu um pouquinho suas posições. Mas enfim, eu acho que na próxima edição ele pode voltar ao normal ou não. Enfim, eu creio que sim, mas vamos ver, né? A 7ª posição foi o Witchwatch, no meio da revista, como sempre. Aparentemente teve um rumor aí de um possível anime que vai ser anunciado. Ainda não temos estúdio, não temos nada, nem sequer um anúncio oficial. Então é realmente só um rumor mesmo. Mas é como eu já havia falado, eu acho que o mangá mais próximo de receber um anime, uma adaptação anime, pelo menos um anúncio, né, é o Witchwatch. Então não é algo tão anormal. Tivemos aí para Sakamoto, tivemos para Onohako, tivemos para Delícia Samurai. Então acho que o mais lógico é o Witchwatch. Tirando o Witchwatch, eu acho que o outro mangá aqui mais perto de receber um anime, o que mais merece, né, é a Kanibanashi. Então, provavelmente, espero eu, né, que a sequência já entre então a Kanibanashi como anime. Mas aí temos que ainda ter certeza da confirmação aí do anime do Witchwatch. A 6ª posição temos o Kanibanashi, que como eu já havia falado sobre ele anteriormente, né, então a Kanibanashi aqui é um mangá que, na minha opinião, ele é o próximo aí a merecer uma adaptação anime, um anúncio, né, pelo menos. Então, por enquanto, não temos nada, nem a confirmação de Witchwatch e nem perto aí de uma confirmação de Kanibanashi. Então, acho que é só papo pro ano que vem ainda, né, para pelo menos a gente começar a pensar um pouco mais sobre isso. A 5ª posição foi o Blue Box, o Onohako, que vem tido momentos até interessantes, né. Então, vamos continuar acompanhando a obra. Uma popularidade boa,
esse fim de ano vai ter o anime, né, no YouTube aparentemente, então vamos acompanhar. A quarta posição foi Boku no Hero, que um anúncio interessante é que o mangá falta aí uns 5 capítulos aproximadamente, nem sei se é exatamente isso, mas creio que sim, 5 capítulos para o mangá se encerrar de vez. Para quem esperava que essa parte final ele se alongasse um pouco mais, não foi esse o caso. Eu falei que possivelmente, se fosse algo bem longo, né, acho que no máximo entre 10 a 15 capítulos, mas nem chegou a isso. Eu acho que se for contabilizar tudo, dos capítulos que já passou e pelos que falta, acho que em torno de 7 ou 8 capítulos aproximadamente. Então, dá mais ou menos um volume, parece. De qualquer forma, Boku no Hero vai se encerrar, infelizmente, né? Eu sei que para muita gente já foi tarde, mas para mim, que sou um grande fã da obra, se pudesse alongar um pouco mais, enfim. Mas estou feliz que a obra terminou. Vai terminar no caso, não terminou oficialmente ainda. Mas, pelo menos, mais uma conclusão de uma obra muito legal. A minha favorita, então, estou feliz por ter acompanhado essa obra por todo esse tempo. A terceira posição agora temos o No Exorcist. Praticamente roubou a vaga do Sakamoto Days, né? O Sakamoto ficou lá embaixo e o No Exorcist ficou aí na posição. Praticamente teve essa troca aí de posições. Algo que eu já vinha falando muito tempo aqui, no Exorcist merecia posições mais altas, mesmo no meio da revista, né? Na zona intermediária. Só que ele recebeu uma posição muito alta, o top 3, né? Recebeu a medalha de bronze, vamos colocar dessa forma. Algo muito bom, interessante, mas sinceramente eu não espero que o mangá ele fique toda semana na parte de cima. Se ficar, vou ficar muito feliz, mas eu não espero tudo isso. Se ele pelo menos ficar na zona intermediária, já vai ser muito bom, melhor do que ele ficar nas últimas posições, sendo que é um mangá que, apesar de não ser uma popularidade tão grande, ele tem um pequeno potencial. Então, jogar esse todo o potencial fora para jogar ele lá para baixo, eu acho que não faz muito sentido. Então, pelo menos aqui ele foi bem valorizado. E a segunda posição foi o One Piece. Ótimo capítulo, ótimo mangá, popularidade excelente. Vamos só passar adiante. A primeira posição, Yozakura Family, que continua recebendo posições bem altas, uma divulgação bem interessante. Então o mangá tá, pelo menos, em posições interessantes, né? E a Shonen Jump tá aí valorizando um pouquinho esse mangá enquanto o anime tá em exibição. Vai iniciar a segunda parte do anime, então vamos ficar aí no aguardo, na expectativa. Comente aí o que você tá achando do anime, pelo menos, né? Se você tá achando interessante, se você tá achando legal. Por enquanto, as vendas não teve algo tão grande, crescimento tão grande. Já falei isso há algumas semanas, mas a crescente não foi algo tão grande. De qualquer forma, pelo menos aqui ele recebeu uma posição boa, né? Enfim, indo para a próxima edição, teremos o Rimaten sendo a capa da revista. Sim, um mangá novo. É o mangá final dessa leva que foi lançado. Páginas coloridas teremos para o Delusive Samurai, para o Kill Blue e para o No Exorcist. Então, isso aí na próxima semana vamos estar aí acompanhando mais um pouquinho. Comente o que você achou da toca dessa edição, o que você também espera para as próximas. Você acha que vai ter alguma surpresa? Quero saber a opinião de vocês aí. Enfim, o vídeo é esse, a gente então se vê no próximo vídeo.